Daí, pessoal, mais uma resolução. Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Ou seja, num fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado. Q de T igual a Q0, que multiplica 2 elevado ao expoente menos T sobre 5.730, em que T é o tempo medido em ano, Q de T é a quantidade de carbono 14 medida no instante T, e Q0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente. Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 neles existente. Na tabela temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. O fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi... Bom, então a questão aí trata da datação de fósseis a partir do fenômeno, a partir do uso do método do carbono 14. Então, método carbono 14 para a datação, utilizando a meia-vida do carbono 14, que é de 5.730 anos. Ou seja, a cada 5.730 anos, a quantidade de carbono 14 no ser vivo, a partir de sua morte, vai se reduzindo à metade. Então, vamos supor assim, ó, eu tenho um ser vivo, enquanto ainda vivo, portanto, eu tenho 100 unidades, vamos supor, de carbono 14. Aí esse ser vivo, ele morre nesse momento. Passados 5.730 anos, a quantidade de carbono 14 nesse ser vivo, que agora não está mais vivo, nesse fóssil, é igual a metade, 50 unidades de carbono 14. Se eu acompanho a decorrência de outros 5.730 anos, ou seja, uma outra meia-vida, a quantidade de carbono 14 reduzir-se-á a 25 unidades. E aqui, 5.730 anos ainda, para 12,5 e assim por diante. A cada grupo de 5.730 anos, eu reduzo a quantidade de carbono 14 à metade. Então, essa aí é a base, né, que o método do carbono 14 utiliza. E, inclusive, ele me deu uma função regulatória, uma função que descreve matematicamente o comportamento da quantidade de carbono 14 em função da quantidade inicial e em função do tempo. Ok, eu vou colocar aqui para ti assim. Nessa fórmula, tá? Q de T rapidinho aqui, ó. Nessa fórmula, Q de T igual Q0 vezes menos T sobre 5.730, o que eu tenho? Que esse Q de T aqui, isso é a quantidade de carbono 14 medida no instante T. Então, é o carbono 14 no instante T, ou seja, depois de T anos decorridos. No instante T. É como se fosse a quantidade final de carbono 14. Esse QO aqui, posso entender como quantidade inicial de carbono 14, é a quantidade de carbono 14 enquanto o ser está vivo. Por quê? Porque a redução pela meia-vida da quantidade de carbono 14, ela se inicia com a morte desse ser vivo. Então, aqui a quantidade final, né, a quantidade de carbono 14 depois de alguns anos decorrentes da morte do ser vivo. Aqui a quantidade de carbono 14 no ser enquanto ele ainda é vivo. Então não houve nenhum tipo de perda de carbono 14. E esse T aqui é o tempo em anos decorridos. Então esse aqui é o tempo de decorrência para a redução da massa de carbono 14. Ok. E aí como que eu vou resolver essa questão então? Ele me diz que eu tenho 5 fósseis, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem a quantidade inicial, ou seja, enquanto o ser está vivo. E aqui eu tenho a quantidade total,
ou seja, a quantidade final depois da decorrência de um certo tempo. Bom, então eu vou jogar essas informações da tabela dentro da lei da função. Então, basicamente é isso. Eu vou precisar de uma outra lâmina aqui mais limpa e com mais espaço. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá aí, ó. Eu tenho ali a lei da função e tenho também os dados da tabela. Então, vou começar com esse fóssil número 1. Vou fazer um de cada cor aqui, ó. O fóssil número 1. O que vai acontecer? Ó? Q de T, 32. Então, já vou partir para a substituição. Q de T, tá aqui, ó, 32. É a quantidade final, né, depois da decorrência de tempo. Q0 é a quantidade inicial, é no ser vivo, enquanto vivo. Vezes o 2, elevado ao expoente, menos T, sobre 5.730. E aí eu preciso só estabelecer o isolamento desse T. Vou jogar esse 128 para cá dividindo, né? Vou isolar o T. Acho que isso aqui fica bem claro, ó. 32 divide por 128. Isso é igual a 2 elevado ao expoente menos T sobre 5.730. 32 para 128, observa que 32 é 2 na quinta. E 128 é 2 na sétima potência. Se eu não sei isso decor, eu posso decompor. E isso vai me dar 1 sobre 2 na 2, né? 2 na quinta, que 2 na 7 tem 2 a mais. 1 sobre 2 na 2. Então, vou fazer bem devagar aqui, ó. Isso é 1 sobre 2 na 2. Igual a 2 na menos T sobre 5.730. Ok. 1 sobre 2 na 2, isso é a mesma coisa que 2 na menos 2. Isso é igual a 2 elevado a menos T sobre 5.730. Eu posso cancelar essa base que repete aqui, ó, base 2 e base 2. Fazendo bem devagar, menos 2 é igual a menos T sobre 5.730. Eu posso eliminar esse negativo, né, multiplicando por menos 1. Fazer bem devagar. Isso fica 2 igual a T sobre 5.730. Para eu isolar esse T, tempo em anos, esse 5.730 vem para cá vezes. Então, eu tenho 2 vezes 5.730 igual a T. Eu até posso calcular esse T, né? 2 vezes 5.730 dá 10.000. 700 dá 1.400, dá 11.400 com mais 60. 11.460 anos. Então, isso aí é o tempo necessário para a transformação de 32 em, aliás, transformação de 128 para 32. Muito bem. Vou fazer o fóssil número 2, fazer de outra cor. A mesma coisa, Q de T, fazer um pouco mais rápido agora. O 2 é 8. Igual Q de 0, 256, é só ir substituindo. Vezes 2 elevado na menos T sobre 5.730. Aqui 8 divide por 256. Isso é igual a 2 elevado na menos T
5.730, é o expoente. 8 para 256, 8 é o mesmo que 2 na terceira. E o 256 é o mesmo que 2 na oitava potência. Ah, mas se eu não sei que 256 é 2 na oitava, aí tu vai decompor. 256 dá por 2, 128 dá por 2, 64. Vai decompondo, vai encontrar aí 2 elevado na oitava potência. E aí, 2 na 3, 2 na 8. Isso é o mesmo que 1 sobre 8 menos 3, 5. 1 sobre 2 na quinta. Então, eu tenho aqui 1 sobre 2 elevado à quinta potência é igual a 2 elevado na menos t dividido por 5.730. Aí o procedimento é o mesmo, né? 1 sobre potência, essa potência sobe, troca o sinal do expoente, 2 na menos 5, igual a 2 menos t sobre 5.730. Posso cancelar a base aqui, né? Base 2, base 2. Fico com menos 5 igual a menos t sobre 5.730. Multiplico por menos 1, vai trocar os sinais aqui, né? 5 igual t sobre 5.730. Esse 5.730 vem para cá vezes, tu vê que eu não preciso nem resolver, né? 5 vezes 5.730. Isso igual a t. Aqui eu tinha 2 vezes 5.730. Aqui eu tenho 5 vezes 5.730. Então, por enquanto, está dando o maior, o 2. Vou fazer aqui de outra cor. Vou para o fóssil número 3. Q de t é 64. Q de 0, 512. Vezes o 2, elevado ao expoente menos t sobre 5.730. Bom, aqui eu vou começar a fazer um pouquinho mais rápido. 64 vai dividir por 512, ok. Isso permanece aqui 2 elevado na menos t sobre 5.730, é o expoente da base 2. E aí 64 e 512. 64 é 2 na sexta. E o 512 é 2 na nona potência. Eu sei isso porque eu conheço as potências de base 2. Se eu não conheço, decomponho o 64, tu vai chegar em 2 na sexta, decomponho o 512, vai chegar 2 na 9, 2 na nona potência. E isso eu sei que é 1 sobre, né, 9 menos 6 é 3, 1 sobre 2 na 3. Então aqui eu já vou ganhar um tempinho. Ó. Como eu sei que se trata de 1 sobre 2 na 3, eu vou colocar isso já 2 na menos 3. Vou ganhar um tempinho aqui, ó, 2 na menos 3. Igual 2 elevado menos t sobre 5.730. Cancelamento de base. Base 2 e base 2. Aí eu sei que vai me sobrar aqui menos 3 igual menos t sobre 5.730. Aí eu lembro, ó, que quando sobra aqui, ó, menos e menos aqui, eu vou multiplicar por menos 1 e vai ficar mais. Então, eu já faço isso direto. Aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar positivo t sobre 5.730. Para isolar esse t, 3 vezes 5.730 igual a t. E, de novo, eu não preciso multiplicar. Aqui eu tive 2 vezes 5.730. Aqui eu tive 5 vezes 5.730. Aqui eu tive 3 vezes 5.730. Então, por enquanto, o mais antigo é o
5 vezes 5.730 anos. Então, por enquanto, é o fóssil número 2. Então, por enquanto, a resposta é a letra B. Bom, aí eu preciso ainda levantar mais dois fósseis, dois últimos, para comparar os tempos. Então, nessa lâmina eu vou fazer o fóssil número 4 e o número 5 que estão faltando. Então, aqui vou para o número 4. Eu tenho Q de T no número 4 é 512. É a concentração final. 512 igual Q de 0, concentração inicial, 1024. Que multiplica 2 elevado ao expoente menos T sobre 5.730. Ok. Esse 1024 aqui faz a falsa passagem, né, como eu fiz nos anteriores. Divide aqui por 1024. Isso é igual a 2 elevado ao expoente menos T sobre 5.730. Aqui no cantinho, no rascunho, 512, 1024. 512 é 2 elevado à nona potência, 2 na 9. E 1024 é 2 na décima potência, 2 na 10. Eu percebo então que embaixo tem 1 a mais, então isso é o mesmo que 1 sobre 2 na 1, ou 1 meio. 1 meio igual a 2 elevado na menos T sobre 5.730. Fazendo bem passo a passo, bem devagar. 1 sobre 2, isso é o mesmo que 2 na menos 1. 1 sobre potência, troca o sinal do expoente. 2 na menos 1 igual a 2 elevado na menos T sobre 5.730. Aí eu posso aqui estabelecer o cancelamento da base comum. Base 2 cancela. Eu fico aqui com menos 1 vezes, fazer devagar, menos 1 igual menos T sobre 5.730. Lembra, trocando o sinal, né, a mesma coisa que multiplicar por menos 1. Trocando os dois sinais, eu fico com tudo positivo. 1 igual T sobre 5.730. Esse 5.730 pode ser jogado para cá na falsa passagem. 1 vezes 5.730 é igual a T. Então aqui eu tenho 1 vezes 5.730. E aí eu vou fazer... Inclusive esse aqui eu podia ter pensado assim, né? Se ele é 1024 e baixa para 512, significa que houve aqui, ó, uma redução para metade. Reduziu para 1 meio, reduziu a metade. E qual é o tempo necessário para a redução à metade? Meia vida. E quanto que é a meia vida? 5.730. Então isso vai dar 1 vezes 5.730. Então também poderia ter pensado por aí, né? Observando que se trata de uma redução à metade, então é um período de 5.730. O outro, eu tenho aqui para o fóssil número 5, quantidade final, né? A quantidade de T de carbono 128, a quantidade inicial no ser vivo 2048, que multiplica 2 elevado ao expoente menos T sobre 5.730. 128 divide por 2048, isso é igual a 2 elevado ao expoente menos T sobre 5.730. Bom, e aquela análise, 128 por 2048. 128 é 2 elevado na sétima potência.
E 2048, 2 na 10 é 1024, dá 2 elevado à 11ª potência. A diferença entre 7 e 11 é 4, então isso é o mesmo que 1 sobre 2 na 4ª potência. Então eu tenho aqui 1 sobre 2 na 4ª potência igual a 2 na menos t sobre 5.730. 1 sobre 2 na 4ª potência é o mesmo que 2 na menos 4, igual a 2 elevado na menos t sobre 5.730. Cancelamento de base 2 e base 2. Fazer bem devagar. Eu já podia trocar os sinais aqui, né? Colocar aqui o 4 e aqui o mais t sobre 5.730, mas eu vou fazer devagar. Então aqui eu vou manter menos 4 igual menos t sobre 5.730. Multiplico por menos 1, ou seja, troco todos os sinais. 4 é igual a t sobre 5.730. Isolamento de t, esse 5.730 vem para cá multiplicando. 4 vezes 5.730 é igual a t. Bom, e aí eu tenho os 5 tempos. Nota que os 5 tempos, os tempos aí dos fósseis, né, da existência do fóssil ou do falecimento desse animal, observa que eles foram dados em quantidade de vezes dos 5.730. Então aqui eu tenho 1 vezes 5.730, aqui eu tenho 4 vezes 5.730, e na outra lâmina eu tenho aqui 2 vezes 5.730, deixa eu colocar na mesma cor. Eu tenho 2 vezes 5.730, aqui eu tenho 5 vezes 5.730 e aqui eu tenho 3 vezes 5.730. Então, onde é que o tempo é maior? Bom, no 5 vezes 5.730. É uma quantidade maior de vezes os 5.730, a maior quantidade de meias-vidas. Portanto, é o fóssil número 2, alternativa B. Na próxima lâmina eu vou te apresentar um outro processo, um processo mais aritmético, que também, e é mais rápido inclusive, que também chega a essa letra B. Esse procedimento utiliza aí um procedimento aritmético, né? Eu vou pensar assim, ó, o fóssil número 1, ele parte de um valor inicial 128 e tem que chegar em 32, porque T aqui é o final. Então vou pensar assim, ó, como a meia-vida reduz a massa à metade, 128 se reduz à metade, 64, 64 se reduz à metade, que é 32, ó, já fechou. E aqui eu consegui 2 meias-vidas. Cada uma delas é 5.730. Então aqui eu tenho uma meia-vida, aqui outra meia-vida. Então é 2 vezes 5.730. Na F2, ou no fóssil número 2, eu parto de uma quantidade de 256 até o 8. Lembra? Vai reduzindo a metade. 256 se reduz a 128. 128 reduz-se a 64. 64 se reduz a 32. 32 se reduz para metade, que é 16. E 16 se reduz para metade, que é 8. Ó, chego no 8. Do 256 chegando no 8. 256 chegando no 8. Ok. E aqui eu vou estabelecer a quantidade de meias-vidas que aconteceram. Aqui aconteceu uma redução à metade, uma meia-vida. Outra redução à metade, outra meia-vida, outra meia-vida, outra meia-vida e outra meia-vida. Foram 5 meias-vidas. Então, 5 vezes 5.730 anos. Na F3, ou no fóssil número 3, eu parto de 512 e devo finalizar com 64. Então aqui eu tenho 512
reduzindo a metade 256, reduzindo a metade 128, reduzindo outra vez a metade 64. Ó. Aí eu saí do 512, cheguei no 64, aplicando aqui redução de 4 meias vidas, aliás, 3 meias vidas. Então aqui me deu 3 vezes 5.730 anos, cada meia vida é 5.730 anos. Depois eu tenho o fóssil número 4, que parte de 1024 e vai até 512. Nota que 1024, se eu reduzo a metade, eu já chego a 512. Então aqui se passou uma única meia-vida, ou seja, foi uma vez 5.730 anos. É o fóssil mais recente, né? Só se passaram aí 5.730 anos. E por fim, o fóssil número 5, que parte de 2048 para atingir 128 por redução de metade em metade. 2048, reduz a metade 1024, metade de 1024 é 512, metade de 512, 256, e metade de 256, 128. Olha aqui, ó, saí de 2048, cheguei em 128, reduzindo metade cada vez. E lembra que cada redução de metade é porque se passaram 5.730 anos, ou seja, decorreu aí uma meia-vida. Então aqui eu tive 1, 2, 3, 4 meias-vidas. Eu tenho aqui 4 vezes 5.730. Então aqui eu tenho uma nova proposta resolutiva, fazendo nesse formato aritmético aí, fazendo a construção dessas reduções à metade por ocasião da passagem de 5.730 anos. E aí eu percebo, mais uma vez, que o maior tempo, né, ou seja, o fóssil mais antigo, o tempo que mais passou, né, o tempo maior decorrido, é 5 vezes 730 anos, que fica no fóssil número 2, e aí se confirma a alternativa B. Ok? Então eu te apresentei 2 formatos resolutivos para essa questão. Não fica um vídeo muito curto, porque eu sempre prezo pelo detalhamento da resolução, pelos aspectos secundários, né? Por uma construção mais sólida aí dentro do teu entendimento e dentro da tua experiência matemática, dentro da tua construção de procedimentos resolutivos. Ok? Então era isso. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.